Glória a Deus, graça e paz de Jesus, o Senhor, para você que está aqui com a gente já ao vivo. Nós vamos para mais um dia de devocional nessa semana, Provocação. Esse é o nosso devocional semanal, de segunda a sexta-feira, aqui pelo Instagram da Arena Apostólica Church. E eu quero convidar você para meditar com a gente em mais um texto da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindes a esse tempo de devocional, a esse momento de compartilhamento da palavra, onde nós vamos sendo edificados em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aproveita e manda essa live para mais alguém, abençoa a vida de alguém aí com essa live, amém? É um momento que a gente vai compartilhar, nos enchermos do conhecimento da glória de Deus através da sua palavra. Então, se você tiver alguém aí para compartilhar, por favor, faça isso nesses próximos minutos. Nessa semana a gente está falando sobre o Pentecostes, né? Domingo passado, o calendário cristão celebrou o Pentecostes, mas nós já dissemos aqui que Pentecostes não é uma celebração apenas, Pentecostes não é uma data no calendário cristão para ser assim comemorado como que uma festividade. Pentecostes, sobretudo, é um dia de cumprimento. Está lá em Atos capítulo 2 que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então em Pentecostes Deus cumpriu alguma coisa. Em Pentecostes Deus cumpriu a sua vontade. Que vontade é essa? O profeta Joel no capítulo 2 já tinha deixado isso muito bem claro. A partir dos versos 28 em diante ele diz assim: e há de ser que naquele dia, nesse dia que o Senhor cumpriu em Atos capítulo 2, naquele dia, disse Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão sonhos, os velhos terão visão, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E é isso que Deus fez a partir da reunião de 120 homens lá em Pentecostes. Então Atos no capítulo 2 fala que Deus cumpriu essa promessa, porque Deus é esse que fala e cumpre a sua palavra. Pentecostes é um cumprimento de Deus. Para quê? Para que toda a carne. Pentecostes é para que todo mundo, sem acepção de pessoas, receba a plenitude de Deus através de Cristo Jesus por meio do seu Espírito Santo derramado. E agora, Cristo, como cabeça da igreja, inaugura essa nova realidade de reino, a comunidade dos salvos, onde não há acepção de pessoas, onde não há servo nem livre, onde não há judeu nem grego, onde não há judeu nem gentil, mas todos somos um em Cristo. O Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, ele diz assim: em Cristo não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, se tem uma coisa que Deus fez em Pentecostes, foi cumprir a inclusão da sua palavra, tornando a sua igreja uma igreja inclusiva, uma igreja que recebia todo mundo. E o Espírito Santo, então, foi derramado para que os homens aprendessem a falar a linguagem de Deus. E qual é a linguagem de Deus? A linguagem de Jesus, aquela que dá a Cristo na cruz do Calvário por amor incondicional aos seres humanos. Então, tem nada que o homem possa fazer que condicione o amor de Deus, que faça com que esse ser humano seja mais digno, mais merecedor do amor de Deus ou menos merecedor do amor de Deus. Não, o amor de Deus é incondicional e a linguagem de Deus expressa em Jesus é esse amor incondicional que acolhe a todas as pessoas e que consegue comunicar a grandeza de Deus, as grandezas das suas operações. Entre as operações grandes de Deus está a entrega de Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, esse evento de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, chamou tanta atenção das pessoas, e elas ficaram assim maravilhadas, ao mesmo tempo que confundidas, porque elas estavam ouvindo, cada um na sua própria língua, eles falarem das grandezas de Deus. Deus não estava preocupado em estabelecer ali rótulos de nação, de cultura, de povo, não. Deus quebrou todos os protocolos, todos os rótulos que podiam ser instituídos naquela sociedade de segregação, de separação, e fez com que todos ouvissem. E aí essa confusão se gerou. Gerou-se uma confusão onde eles não sabiam se aqueles homens estavam embriagados por causa do vinho ou se estava acontecendo algum outro fenômeno inexplicado. Alguns deles preferiram acreditar que era embriaguez do vinho, mas na verdade essa
essa aparente confusão que se provocou naquele ambiente de Pentecostes era porque as pessoas não estavam acostumadas a lidar com a inclusão. Elas estavam assim meio que receosas em acreditar que um Deus que até então, ao longo da história dos judeus, era um Deus parece que só exclusivo do povo judeu, agora em Pentecostes tinha se revelado para todo mundo, estava falando das grandezas que ele fez, e não era só para os judeus, era para todo mundo. É assim que a igreja de Jesus nasce. A igreja de Jesus, no advento do Espírito, no derramamento do Espírito, nasce pentecostal. Mas pentecostal não é um poder sobrenatural para exercer algum dom super especial. Não, pentecostal é uma condição especial de homens que foram cheios do Espírito Santo para amar incondicionalmente e levar o evangelho de Jesus para toda criatura, independente de cor, raça, independente de sexualidade, independente de status social, independente de qualquer coisa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser uma igreja pentecostal. Às vezes, na nossa ignorância, a gente trata pentecostal diferente de tradicional, no sentido de que os cristãos históricos, protestantes históricos, são aqueles mais conservadores, não tem línguas estranhas, não tem profecias, não tem esses movimentos mais avivalistas, enquanto que os pentecostais não, são liberais aos movimentos avivalistas. E aí ficou na nossa cabeça construído que pentecostal é ser avivado. E não é isso necessariamente. Ser pentecostal é ser cheio do Espírito Santo, a ponto de conseguir comunicar na linguagem de Deus o seu amor incondicional, essa é a linguagem de Deus, a todas as pessoas, comunicar a todas as pessoas o Evangelho, a fim de que essas pessoas reconheçam a Cristo, cada uma na sua própria linguagem, cada uma na sua própria cultura, e possam saber do grande amor de Deus por elas, ao ponto de corresponderem esse amor através da sua entrega, através de entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador. Então esse poder pentecostal, se é que nós podemos chamar isso de poder, essa graça pentecostal é para impulsionar a igreja, não é para fazer ela cada vez mais fechada e diferenciar a igreja ou o grupo comunitário de outros grupos ou do mundo como um todo. Não, é para fazer essa igreja se tornar acessível a toda a realidade, a todas as pessoas, para fazer com que todos os grupos se sintam incluídos nessa igreja, e agora, a partir da igreja, eles possam conhecer melhor a Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das suas vidas. Foi isso que nós compartilhamos ontem no nosso devocional. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar uma língua estranha, pelo contrário, é falar uma língua que todo mundo vai entender dentro da sua realidade, da sua cultura, para conhecer quem Deus é através de Jesus, no seu amor incondicional pela humanidade. E hoje eu queria compartilhar um outro texto com vocês, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a partir do verso de número 2. Se você tiver Bíblia aí, nós estamos nessa semana compartilhando um pouco sobre o Pentecostes, o que é que significa numa dimensão espiritual, segundo a palavra de Deus. E aí nós estamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e eu queria ler a partir do verso 2 para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre isso, sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo, o que significa ter essa plenitude de Deus que foi derramada no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, ou melhor, capítulo 19, versículo 2 em diante, o texto bíblico diz assim: E disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Graças a Deus. Escute isso aqui em nome de Jesus. Paulo, nessa ocasião, está em Éfeso. É uma região um pouco distante de onde aconteceu o movimento do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E Paulo tinha tanta consciência de que o Espírito Santo já tinha sido derramado, que quando Paulo chegou em Éfeso e conversou com alguns homens ali, que eram discípulos de Jesus, mas que tinham apenas conhecido o batismo de João Batista, aquele que veio antes de Jesus, aquele que preparou o caminho de Jesus, Paulo não fez a pergunta para eles no seguinte sentido: vocês já viram o Espírito Santo? Vocês já
Já foi derramado, essa é a pergunta, já foi derramado sobre vocês o Espírito Santo? Paulo não fez essa pergunta. Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo quando cresce? E aqui é importante a gente entender essa diferença, diferenciar isso. Quando Paulo faz essa pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo está considerando que o Espírito Santo não está retido. Paulo está considerando que o Espírito Santo já foi derramado. E agora, a única coisa para acessar o que já está liberado, não é um novo derramamento, mas é a certeza, a convicção, a fé plena de que eu posso me apropriar daquilo que já foi liberado. Então a pergunta não é, já veio o Espírito Santo sobre vocês? Já caiu o Espírito Santo sobre vocês? Não. Porque no que depende de Deus, ele já liberou o seu Espírito, já está disponível a toda a carne. Não é só os judeus, não é só aqueles que andavam mais próximos a Jesus, não, é sobre toda a carne. Então a pergunta de Paulo não é se já tinha vindo sobre eles o Espírito Santo. Paulo sabia que o Espírito Santo já tinha sido derramado, e isso era conclusivo, isso era definitivo. Então o que é que Paulo está perguntando aqui? Paulo está perguntando se eles já haviam se apropriado daquele Espírito que havia sido derramado. Porque às vezes eu fico pensando que há uma tara evangélica que fica pensando que vai ter uma segunda onda, no sentido assim de que Deus vai derramar alguma coisa nova, alguma coisa que ainda não foi derramado desde o início da igreja e que já não está disponível desde que a igreja é igreja, lá em Atos capítulo 2. A gente tem uma utopia de um certo derramar de Deus que já aconteceu e já é pleno, porque o Espírito não foi dado sobre medida em Atos 2. O Espírito foi derramado abundantemente, liberado sobre toda a carne. Então a questão agora não é se o Espírito vai ser derramado de novo, ele já está em plenitude. A questão agora é se nós estamos nos apropriando disso, se nós estamos recebendo o batismo com o Espírito Santo, nesse sentido de apropriação. E como é que eu me aproprio desse Espírito Santo? Como é que eu me aproprio desse batismo? A partir da minha fé, fundamentada naquilo que é a obra redentora de Cristo Jesus, naquilo que é o ensinamento de Cristo Jesus. Porque esse batismo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, diferente do batismo de João Batista, é um batismo de consciência. É um batismo de revelação. Enquanto o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento de pecados, o batismo de Jesus é um batismo de entendimento da graça, de revelação do propósito. Entenda isso em nome de Jesus. João Batista batizava para arrependimento. E eu quero te lembrar algo que está na história do povo judeu. Eu não sei se você sabe disso, mas no Antigo Testamento tinha uma série de cerimônias, inclusive de batismos, batizar coisas, por exemplo, para beatificar aquelas coisas. Coisas que poderiam estar imundas por diversos motivos, porque poderia ter sido tocado por alguém que era imundo ou por qualquer outro motivo. Os judeus, por exemplo, iam até o templo, quando o primeiro templo ainda estava de pé, e levavam ofertas de sacrifício ou de manjares para se arrepender dos seus pecados. Então aquele ato de arrependimento era contínuo no meio do povo de Israel, enquanto o primeiro templo ainda estava de pé. Mas nos dias de Jesus, e com a reconstrução do segundo templo, tendo o povo de Deus perdido a Arca da Aliança, que tinha um propiciatório, onde o sangue dos sacrifícios era aspergido sobre aquele propiciatório para arrependimento dos pecados, então agora esse segundo templo nasce debaixo de uma outra ênfase. A ênfase do segundo templo não é o culto através do sacrifício, mas é o culto através da lei, da Torá, daqueles mandamentos, dos 613 mandamentos que Moisés tinha deixado. Então Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, eles reedificam o muro, restauram a cidade, depois do exílio babilônico, e agora com o segundo templo de pé, o chamado templo de Zorobabel, o culto passa a ter centralidade não no sacrifício, porque a Arca da Aliança sumiu, não tem propiciatório para aspergir o sangue do holocausto, do sacrifício, então o culto passa a ser agora um culto centralizado na Torá, nas 613 leis. Daí nascem os saduceus, os fariseus, os escribas, os diversos grupos de entendimento, né, de percepção, de compreensão da Torá, de interpretação da lei, as escolas rabínicas, e quando Jesus se manifesta no templo, essa estrutura religiosa estava formada.
Então nasce, antes de Jesus, João Batista, é um preparador do caminho. E ele está retomando uma prática lá do primeiro templo, quando ainda era possível fazer sacrifícios e quando a ideia de arrependimento ainda era muito constante na vida do povo de Israel. E aí João Batista aparece com que mensagem? A mensagem do batismo para arrependimento. Não dava para fazer sacrifício, mas dava agora para batizar, para dar um banho nas pessoas que consideravam que eram pecadoras, e na consideração de que eram pecadoras, queriam arrepender-se dos seus pecados. Então o batismo nessas águas, nas águas de João Batista, era um batismo que dava confissão de arrependimento. Então João Batista batizava para arrependimento de pecados. Mas quando foi perguntado ao próprio João Batista se ele era o Messias, ele disse que não, que viria um depois dele, de que ele não era digno nem de desatar a correia das sandálias, e esse batizaria com batismo pleno, batismo do Espírito Santo e do fogo. Então eu quero que você entenda o seguinte: o batismo do Espírito Santo não é um batismo que trata de arrependimento, no sentido que João Batista promovia. Porque João Batista estava finalizando a lei e era necessário que, em finalizando aquele tempo, aquela aliança de lei, agora os que estavam sendo preparados para a vinda do Messias compreendessem que o que Deus havia começado na antiga aliança estava se encerrando para que uma nova aliança pudesse ser começada. Então, o arrependimento, que era o foco da antiga aliança, está agora sendo completado, não através das coisas que eram batizadas, molhadas, ou dos animais que eram sacrificados pelos homens, mas através dos próprios homens que se viam como sacrifício vivo diante de Deus, arrependendo-se dos seus pecados e batizando no batismo de João. E isso tudo era para deixar claro que viria um batismo superior, maior, melhor. E esse batismo com o Espírito Santo, não é para arrependimento nesse sentido do João Batista. Então o batismo do Espírito Santo não é para que a gente fique pensando que a gente é pecador. O batismo de Jesus Cristo, diferente do de João Batista, é um batismo para que a gente saiba que arrependimento não tem a ver com quanto eu reconheço que eu pequei, mas tem a ver com quanto que eu me submeto ao propósito de Deus. Por isso o batismo de Jesus é um batismo com o Espírito Santo e com fogo, no sentido agora de que eu vou ser cheio desse Espírito Santo, e porque eu reconheci que eu sou pecador, eu não tenho mais a necessidade de ficar relembrando os meus pecados, falando a respeito dos meus pecados. A minha necessidade qual é agora? Me entregar completamente ao controle desse Espírito Santo e ser conduzido por ele, e ser direcionado por ele, e ser movimentado por ele, como quem agora não tem mais o controle da sua vida. Então o batismo de Jesus não fala de uma culpa, e também não fala de um arrependimento nesse sentido, de ficar repensando pecados. Não, o batismo de Jesus fala de uma verdadeira consciência de submissão ao propósito de Deus, a tal ponto que, submetido ao propósito de Deus, eu sou direcionado pelo seu Espírito, que é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, apenas ouves a sua voz e o segue. Então eu não tenho mais uma necessidade de controle. Eu entreguei o controle a Jesus, eu entreguei o controle ao Senhor, e agora entregue esse controle ao Senhor, eu sou direcionado pelo seu Espírito Santo. Agora eu queimo apenas como um graveto, não como aquele que acendeu o fogo. Agora eu me deixo ser tomado por esse calor, por esse combustível que acende, que clareia, que ilumina e que vai dissipando todas as trevas. Então eu me faço como uma tocha viva. Isso não tem a ver necessariamente com repensar pecados, remoer pecados. Não, isso tem a ver com entender que os pecados já foram perdoados, está consumado, está feito, não tem nada mais para se fazer com relação ao pecado. Agora o que eu preciso entender e focar é que eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, plenamente controlado pela sua revelação, plenamente guiado pela sua direção, até que eu possa iluminar todas as coisas, até que eu possa deixar claro todas as coisas para aquelas pessoas que ainda não conhecem a luz e que, portanto, então vivem em trevas. Por isso a pergunta do Paulo aqui em Atos 19 foi: vocês já se apropriaram? Vocês já receberam? Não é vocês já pediram o Espírito Santo, não. Vocês já receberam porque ele já foi dado. E é essa a grande marca do dia de Pentecostes em Atos 2. É isso que Deus cumpriu. Deus cumpriu essa liberação, Deus cumpriu essa disponibilidade do seu Espírito. E quando os homens então se deparam com a pergunta do Paulo, eles respondem o seguinte: como é que a gente faz então para receber esse batismo? E Paulo diz: então vem cá, eu vou impor as mãos sobre vocês. Vocês querem se apropriar? Você quer tomar posse disso?
Você quer viver dirigido pelo Espírito Santo? Você quer ser um crente pentecostal? Não no sentido daquele que fala numa língua que ninguém entende, mas no sentido daquele que vai falar e todo mundo vai entender porque Deus está te dando a linguagem do amor. Você quer receber isso que já está disponível? Você quer receber isso que já está disposto diante de Deus? Então vem cá, deixa eu impor as mãos sobre vocês, porque se vocês querem, não tem nada que impeça. Toda a carne vai ser batizada, toda a carne vai ser inundada, vai ser derramada sobre toda a carne. Não era só para aqueles 120 homens que estavam reunidos naquele cenáculo, não, é sobre toda a carne. Toda a carne. E o Paulo agora, ele não está pedindo novamente um derramamento do Espírito Santo. Paulo agora está instruindo esses homens a se apropriarem desse Espírito que já foi derramado e a viverem debaixo dessa instrução espiritual daquilo que já foi derramado. Porque é isso que alguém cheio do Espírito Santo faz. Ele não fica prometendo para alguém, ele não fica prometendo para as pessoas, ela não fica prometendo para as pessoas que tem alguma coisa melhor que eles não receberam, que se eles pedirem muito, Deus vai dar. Porque essa religiosidade de quem está sempre na expectativa e não na esperança vai desenvolvendo determinadas ansiedades na vida das pessoas e vai prendendo pessoas a um controle religioso de que se você vier na oração da semana que vem, se você vier no culto de amanhã, se você fizer mais um passo da campanha tal, se você fizer mais um jejum, se você se levantar às 3 horas da manhã para orar, e essa coisa toda envolta em poder e em fazer para ter o poder e em perseguir o poder, como que se alguma coisa que nós fizéssemos liberaria, derramaria um Espírito Santo de novo, uma graça de novo. Na verdade já foi derramado. Não é sobre o que nós podemos pedir a Deus, é sobre o quanto nós estamos dispostos a ser instruídos por Deus para ser agora direcionados por esse Espírito Santo. É isso que Paulo está fazendo aqui em Atos dos Apóstolos. Paulo impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em novas línguas e a profetizar. Eles começam agora a receber essa graça de Deus para falar uma linguagem que eles até então não falavam. E isso não é uma linguagem humana, no sentido de que é pura e simplesmente cognitiva, lógica, está dentro de um contexto de fala. Não, isso é uma língua espiritual, não estranha, pelo contrário, conhecidíssima. Todo ser humano no seu íntimo conhece essa linguagem. A linguagem do amor incondicional de Deus por todos os seres humanos. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, não é uma busca de poder. Ser cheio do Espírito Santo é uma apropriação daquilo que já está disposto. A graça que nos ensina para viver, aquilo que já está disposto. O véu já foi rasgado e a gente já pode entrar no Santo dos Santos, porque isso já está disposto, já está disponível. E nos rendermos diante do Senhor, a ponto de dizer: Senhor, não vim falar sobre os meus pecados, eu vim falar sobre o que eu descobri. Eu descobri que, para além dos meus pecados, o Senhor está interessado em que eu deposite a minha vida no teu altar, para que eu seja batizado com esse Espírito Santo e seja conduzido pelo Senhor, conduzido como uma tocha acesa no mundo, que por onde passa vai iluminando, vai aquecendo, vai falando a linguagem que as pessoas conseguem ouvir. Então o arrependimento que vem a partir de Jesus, ou melhor, o batismo que vem a partir de Jesus, não é sobre arrependimento, é sobre revelação. Tem gente esperando ainda alguma coisa de poder sobrenatural acontecer, quando Deus está disposto a trazer revelação de coisas que estão diante de nós, são mais naturais do que a gente imagina, e podem ser tão poderosamente usadas por Deus para transformar a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. Mas porque a gente está tão preso à ideia de que vai vir um poder sobrenatural, uma segunda onda, um novo derramamento, porque a gente está tão preso a essa ideia religiosa de que Pentecostes é falar numa língua estranha e não falar numa língua que realmente cause nas pessoas o reconhecimento de quem elas são em Deus, de quem Deus é através de nós e pode ser nelas. Porque a gente está tão preso a essas ideias muito religiosas do que seja pentecostal, a gente está monopolizando o Espírito Santo,
Santo, sabe? E está fazendo com que o batismo com o Espírito Santo signifique muito mais um selo individual de um grupo seleto, de um grupo especial, que Deus ama mais que os outros, que Deus usa mais que os outros, do que necessariamente o verdadeiro impulso que é esse batismo, o impulso do Espírito, o vento do Espírito, para que a gente pregue por todo mundo, para toda criatura, sem fazer acepção de pessoas. Que a gente se aproprie dessa palavra de Jesus, de que ele não lançaria fora ninguém, e que a exemplo de Jesus, através de Cristo que habita em nós, nós possamos ser portadores desse Pentecostes, dessa clareza de Deus, desse fogo do Espírito que ilumina o entendimento, desse batismo que não tem a ver com confissão de pecado, mas tem a ver com revelação de consciência. Então é um batismo de revelação, e que essa revelação sirva para esclarecer os outros, de que há uma linguagem, de que há uma comunicação clara sobre elas, para elas, a respeito de quem Deus é. Deus é esse que derrama sobre toda a carne, porque toda a carne para Deus é importante, toda pessoa para Deus é importante, todo ser humano para Deus é importante. Logo, crente cheio do Espírito Santo é crente que está tratando os outros com importância. Crente batizado com o Espírito Santo é crente que está tratando as circunstâncias onde Deus o coloca, as pessoas que estão nessa circunstância, com o grau de importância que Deus tratou. E qual foi o grau de importância que Deus tratou? Eu não vou deixar fora ninguém, eu não vou lançar fora ninguém, eu vou acolher a todo mundo. Cheios do Espírito Santo são essas pessoas. Quem está batizado no fogo são essas pessoas que conseguem trazer uma consciência através do Espírito e não uma condenação através do Espírito. Às vezes eu penso que a gente está muito preocupado em trazer consciência de pecado e não consciência de revelação, e não consciência de discernimento, de que não é agora a carne que detém o Espírito, mas é o Espírito que está sobre toda a carne. Não é a carne agora que precisa ser ressaltada, porque o Espírito está aí, ele só vem se eu então agora de alguma forma demonstrar na minha carne que eu sou um pecador e me flagelar, e o foco é a carne, a carne, a carne. Não, o Espírito está derramado sobre toda a carne. O Espírito derramado sobre toda a carne cobre a carne. O amor cobre uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus. Então não é sobre uma linguagem de poder, que significa quem consegue matar mais a carne para ter mais poder, mais força diante de Deus, não, mas significa quem consegue ser mais consciente desse batismo de amor incondicional que foi derramado. Portanto, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que Cristo fez na cruz. Quem consegue ser verdadeiramente consciente disso, para desfrutar a graça de Deus que está para além da nossa consciência de pecado, está para além da nossa ideia de pecado, está para além das nossas punições de pecado, mas está para a glória de Deus revelada em Jesus, que crucificou naquela cruz todo o pecado, para que ninguém fosse excluído da graça, nem aqueles que nós consideramos o maior de todos os pecadores, nem aquele que nós consideramos o mais impossibilitado dos homens de estar num culto de comunhão em plenitude com Deus. Então quem é batizado no Espírito Santo, quem realmente vive o poder do Espírito de Deus derramado sobre toda a carne? Aqueles que têm consciência da revelação, aqueles que entendem o batismo da revelação e não ficam tão preocupados com o batismo de arrependimento, porque quando a revelação vem, quando o Espírito desce sobre toda a carne, é impossível não corresponder ao arrependimento que a palavra de Deus nos ensina. É impossível não nos arrependermos, não no sentido de ficar redizendo a Deus os nossos pecados, ficar contando de novo os nossos pecados como quem está culpado, não, no sentido de agora, porque eu entendi qual é o amor de Deus por mim, incondicional. O meu arrependimento é uma submissão à sua vontade, é receber o Espírito Santo na minha carne, para que a minha carne agora seja totalmente dirigida por Deus. Escute em nome de Jesus. Tem gente que se batizou no batismo de arrependimento de pecados, mas por causa disso não consegue ter uma comunhão com Deus, porque o seu foco é sempre o seu pecado. E eu vou lhe dizer mais em nome de Jesus: o acusador, ele não está aí para brincar, ele sempre vai lhe acusar. O trabalho dele é esse: matar, roubar, destruir, diz a palavra de Deus. Então você não precisa de mais alguém lhe lembrando do pecado além do diabo. O diabo já faz isso muito bem, ele faz o trabalho dele. Você não precisa de mais alguém dizendo para você que você está sujo diante de Deus, que você não pode se apresentar diante de Deus, porque olha o que você fez semana passada, olha o que você fez mês passado, olha o que você fez o verão passado. Não, você não precisa, ele já faz o trabalho dele muito bem feito. O que você precisa, para além de um batismo de arrependimento, glória a Deus, para além de um batismo de arrependimento, o que você precisa é um batismo com o Espírito Santo, cujo foco não vai estar no que você fez,
cujo foco vai estar naquilo que Cristo fez por você. E agora o que você precisa não é fazer mais alguma coisa como se a graça dependesse do que eu faço. A graça é favor imerecido, não depende do que eu faço. Agora o que você verdadeiramente deve entender é que em se apropriando daquilo que já está disposto, não é mais você quem faz, é Cristo que faz através de você. E agora o foco não é mais o quanto você pecou, o foco é o quanto você deixa ser dirigido pelo Espírito Santo. Para que a medida de ser cheio, e cada vez mais cheio, e cada vez mais cheio até transbordar, você entenda que a sua condição sempre vai ser de pecador. Mas que para além da sua condição, você tem uma posição. E a sua posição é de filho amado de Deus. Filha amada de Deus. É de receber no seu espírito a testificação de que nós somos os seus filhos. Nós somos os seus filhos. E não há nada que possa mudar essa realidade. E agora, por causa desse batismo de revelação, eu recuso, eu rejeito, eu fujo do pecado, da aparência do mal, não porque o foco é o pecado, mas porque o foco é o amor incondicional. É porque eu me constranjo com tanto amor e graça, e a minha forma de corresponder é ser totalmente dirigido pelo Espírito Santo, até que o pecado, o diabo, o maligno, as coisas do mundo, nada tenha domínio na minha vida. Até que eu seja achado santo, puro e irrepreensível diante do Senhor. Mas isso só é possível com o batismo do Espírito Santo. Tem gente que só foi batizado com arrependimento e pecado. Por isso que vive debaixo de regra, condenação, culpa. Mas quem foi batizado pelo Espírito Santo sabe que está sendo aperfeiçoado no Senhor. E que o foco não é o que ele ou ela pode fazer, mas é o que o Espírito Santo está fazendo à medida que nós estamos abrindo mão do controle e mergulhando cada vez mais nesse rio do Espírito. Deixando de ser cada vez mais incendiado por esse fogo do Espírito. Até que não sobre nós. Até que eu não viva, mas Cristo vive em mim. Disse o Paulo apóstolo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que em nome de Cristo Jesus você se aproprie disso que já foi derramado. Que em nome de Cristo Jesus você não fique perguntando a Deus quando é que Ele vai derramar, como se isso não tivesse em plenitude. Que em nome de Cristo Jesus você receba essa plenitude, porque ela já está disposta. A plenitude de ser cheio do Espírito Santo de Deus. De ser cheia do Espírito Santo de Deus. A ponto de o que fica claro para você não é o quanto você se arrepende, como se isso tivesse algum efeito para que Deus pudesse te usar mais, te abençoar mais ou te amar mais. Mas que fique claro, absolutamente claro para você, que é o tanto que você se entrega. É o tanto que você se entrega para que Deus possa fazer através de você, que Deus possa fazer em você, e em fazendo através de você, em fazendo em você, você possa ser totalmente consumido, consumida pelo Espírito Santo. Fica debaixo dessa paz, dessa graça. Se torne um crente pentecostal, não no sentido de falar uma língua estranha, mas no sentido de profetizar o que diz a palavra. A palavra diz que nós somos os seus filhos. Profetize. Que essa virtude do Espírito Santo que já foi derramada e da qual você está se apropriando, faça você profetizar a palavra de Deus. Está consumado, não existe mais culpa, condenação. João batizava para arrependimento, mas vem um melhor, vem um maior, um que nem João era digno de desatar a correia das sandálias, e esse batiza com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de consciência, um batismo de revelação, não apenas um batismo de arrependimento. No batismo de arrependimento o foco é o pecado, no batismo da revelação o foco é a consciência. Você está sendo chamado para viver um batismo de revelação, não um batismo de arrependimento. Sim, batismo de arrependimento João praticou, era necessário inclusive que Jesus passasse por ele para gerar em nós identificação, saber que nós precisamos nos arrepender nesse entendimento de que reconhecemos o nosso pecado. Mas para além disso, aquele que vem depois de João, Jesus Cristo, o próprio Cristo Jesus, o Senhor de todas as coisas, batiza com o Espírito Santo e com fogo. E que esse batismo sim seja verdadeiramente significativo na nossa vida, no sentido de que esse batismo não traz consciência de pecado necessariamente, ele traz consciência da revelação. E agora revelado no conhecimento da vontade de Deus, a gente anda segundo o conselho da sua soberania
soberana vontade, para que o pecado não tome mais conta da nossa vida, para que essa ideia de que diante de Deus eu me achego sempre sujo, eu não tenho condições porque eu não consigo fazer certo, não, para que isso não fique tomando a nossa mentalidade a ponto de impedir a nossa comunhão com Deus e com a comunidade da fé, mas que verdadeiramente a gente receba a convicção, a revelação de que nós já fomos perdoados e estamos vivendo um processo de entrega contínua, de controle ao Espírito Santo, até que por ele seremos direcionados, até que por ele seremos impulsionados, até que seremos consumidos pelo fogo dele, a ponto de podermos dizer o que Paulo disse: agora não vivo mais eu, Cristo Jesus vive em mim. Em nome de Jesus, fica debaixo dessa palavra, fica nessa paz, fique com o batismo do Espírito Santo, amém? Um batismo de revelação, não somente um batismo de arrependimento. Alguém perguntou aqui se essa live fica salva. Sim, essa live fica salva aqui no Instagram da Arena. Você pode procurar aí, que você vai encontrar todas as lives dessa semana em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco, 18 horas, tem culto aqui na Arena de Brasília. Se você está nessa região de Brasília, o entorno, você está convidado para participar com a gente. É aqui em Taguatinga, na CSS 6, lote 4, CSS 6, lote 4, bem em frente à estação de metrô Taguatinga Sul. Daqui a pouco tem culto aqui, terça profética, você está convidado a participar. Se você não pode estar aqui com a gente presencialmente, então tem nosso culto online pelo YouTube e pelo Facebook da Arena Apostólica Church. É só você acessar aí nessas plataformas, Arena Apostólica Church, que você vai encontrar os meios aí de transmissão do culto e pode se juntar a nós de forma online para adorar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser completamente dirigido pelo Espírito Santo. Que o seu batismo não seja só de arrependimento, mas que o seu batismo, sobretudo, seja o batismo de Cristo, o batismo da revelação. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti. E assim como Paulo, Senhor, instruiu aqueles homens em Éfeso a receberem, porque o Senhor já havia disponibilizado, a tomarem posse, porque o Senhor já havia, Senhor, derramado. Nós queremos hoje, como igreja, Senhor, vendo, ouvindo e sabendo que o Senhor cumpriu o Pentecostes, o Senhor cumpriu aquilo que havia dito pelo profeta Joel. Nós queremos hoje receber, nos apropriar desse batismo no Espírito, esse batismo de revelação, que não fica, Senhor, nos fazendo sentir culpados, como se o pecado fosse o foco, como se a luta contra o pecado fosse o foco, não, mas que nos deixa claro, discernidos, de que o foco verdadeiro do batismo de Cristo Jesus é a consciência de como podemos nos entregar, ser rendidos ao Senhor e ser totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, a ponto de que o pecado, o diabo não vai ter domínio sobre nós. Senhor, enche-nos dessa virtude, enche-nos desse ímpeto, Senhor, para que a gente possa ser verdadeiramente porta-vozes daquela linguagem dos céus, daquela linguagem espiritual, para que a gente realmente, Senhor, não fique apenas num sistema religioso de batismo, mas que a gente possa entrar no batismo do reino, no batismo do teu coração, para que a gente possa acessar, Senhor, essa graça que Cristo, Senhor, manifestou na cruz, e para que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos nos dê vida, nos levante para a vida do teu reino e nos faça, Senhor, viver direcionados como aquelas tochas, Senhor, que por onde vão iluminam qualquer escuridão, e assim nós possamos ser no mundo, Pai, correspondendo à expectativa da ardente criação. Enche a tua igreja, enche-nos, Senhor, aqueles que estão nessa live com essa certeza, com essa convicção da revelação do seu propósito, e nos dá consciência daquilo que nós estamos vivendo sendo direcionados, e não daquilo que talvez o inimigo traz como acusação sobre a nossa cabeça. Nos traz consciência, revelação da direção, Senhor, e não permita mais, ó Pai, que as vozes da acusação, que falam mais sobre a nossa necessidade de arrependimento do que da nossa necessidade de consciência, continuem tomando conta da nossa mente, e por vezes até nos afastando de Ti, e nos fazendo pensar que nós somos, ó Pai, incapazes de permanecer firmados na rocha eterna da salvação. Eu oro, Senhor, por um batismo de consciência, um batismo de amor incondicional, que nos faça falar com os outros não a partir da linguagem da religião, mas a partir da Tua linguagem, da linguagem do relacionamento, do amor incondicional de Deus e da graça salvífica de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos, te agradecendo, para a glória de Deus o Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva, compartilhe com alguém, e amanhã, 18 horas, a gente está aqui de novo. Deus abençoe, fique na paz.